Você sabia que para qualquer edificação, monumento que a gente vê aí pela cidade, é necessário um projeto que começa bem pequenininho? Às vezes nem tão pequeno assim. Mas as maquetes de alto padrão realmente são o primeiro passo para que aqueles projetos suntuosos saiam do papel. E um dos profissionais brasileiros que mais colabora com este mercado é o Ademir Fogaça, que eu tenho todo o prazer de receber hoje. Boa noite, Ademir. Boa noite. Bem-vindo. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. 40 anos já de experiência no mercado, mais de 8 mil maquetes. Mais de 8 mil maquetes. Deixa eu te contar que quando eu soube que você vinha, a gente convidou você para vir, eu fiquei lembrando. Maquete é uma coisa que quando a gente é criança, Sim, a gente adora fazer. É um dos trabalhos mais divertidos de escola. E você teve o prazer, é claro, a partir de muita capacitação, né, Ademir, que não é brincadeira, teve aí a oportunidade de trabalhar com isso. Tem alguma relação com a tua infância também? A minha infância, meu pai construía, na época sobrados. Construtor, né? seu pai, né? Meu pai era construtor. Eu fazia alguns brinquedos de madeira, conhecia maquetes, por causa de um predinho que fizeram na minha cidade com maquete. Tinha um compadre do meu pai que fez a casinha dele com portinha abrindo, fechadura. Então eu conhecia e gostava do assunto. E por coincidência eu fui para São Paulo para estudar. Meu primeiro trabalho com 18 anos foi maquete. Mas foi uma coisa que começou despretensiosa ali, você lidava, mexia. Não sabia que ia acontecer, não estava buscando isso. Eu gostava, mas nem sabia que isso era uma profissão, que tinha esse trabalho como profissão. E na época realmente existia pouquíssimas pessoas que faziam maquetes. Quando você começou há 40 Quando eu comecei em 73, 42 anos atrás. Tinha japoneses, jugoslavos, franceses. Brasileiro, eu fui um dos primeiros que comecei fazendo maquete. E deu certo. Isso que nós ouvimos hoje aqui, me identifiquei. Também trabalhava 12, 14, 16 horas por gostar do assunto. Então, sem perceber, é uma diversão, uma brincadeira e um trabalho ao mesmo tempo. E hoje o Brasil exporta aí uma mão de obra como a sua, né, Fogaça? A gente está vendo alguns dos seus trabalhos que você trouxe aqui pra gente. Também temos fotos que já vamos conhecer. Mas você falava dessa realidade de mercado, né? Eu falei ali, brincando das maquetes que a gente fazia de pequenos, mas as maquetes hoje, como eu fiz na abertura, mencionei na abertura do bloco, elas são responsáveis para que grandes projetos, de fato, sejam visualizados pelas empreiteiras e tudo mais. Em que momento entra o teu trabalho? Como que você auxilia realmente para que todas essas edificações sejam construídas? Auxiliar, normalmente quando se tem um projeto para fazer a maquete, o papel, o computador, ou a tela, você imprime e enxerga aproximado o que será construído. A maquete se corrige todo e qualquer projeto. Melhora a plástica, a fachada, composição de cores, porque é real. E como que ela entra na venda? Se comprar, normalmente o local quando você vai comprar um apartamento, terreno baldio. Então a maquete está ali já em 3D, né? Mostrando a realidade de espaço, de fachada, se gosta ou não. Então ela é, não por ser maquetista, mas é a peça mais importante. Porque um desenho, sem dúvida, ilustra, ajuda, a planta também, para quem conhece, mas mesmo quem conhece desenho e planta, nem sempre enxerga totalmente o que é a realidade. Para a gente ter uma noção, mais ou menos quantos % do projeto que chega para você em papel, você acaba modificando, enfim, ou os responsáveis, quem te encomendou o projeto, acaba modificando a partir do resultado da tua maquete? Eu não sei assim quanto de correção, mas existe. Existem alguns projetos, já aconteceu deles ser alterados, mudados a fachada, porque não ia ficar bom. Importantíssima. Então, e a gente sempre opinou, sempre ajudou nesse sentido. Viu que não está indo muito bem, chama o arquiteto ou a construtora para trocar uma ideia. Já aconteceu, 100%. Como às vezes é 1, 2, 10, 20%. Então isso varia muito, dependendo de objetivo, qual o interesse e a preocupação da pessoa que está construindo, sem dúvida quer vender, mas quando envolve mais negócio do que plástica, às vezes fica mais difícil mudar, né, alterar projeto.
mas sempre arredonda. Sempre, vamos dizer, a maquete participa no acerto do projeto. É o ponto final. A partir da tua maquete, então, é que eles vão dizer, bom, assim ficou, assim vai ser, agora vamos para a parte dos tijolos, né? A gente está vendo algumas das tuas imagens e essa parte que a gente está acompanhando são dos teus trabalhos de impressão 3D, né? Isso é uma novidade dos últimos anos desse mercado, né, Fogaça? Como é que é esse trabalho? Eu, quando comecei a fazer maquete, era tudo na unha, no estilete, né? Hoje, se desenha e tem uma máquina, nesse caso é uma máquina, uma impressora com pó, um talco, né, modo falando simples. Perfeito. Mas é um pó que ele vai agregando, no final isso é resinado. Ele dá forma a esses bonecos. Exatamente, não só a forma externa, como se você tem um lobby, uma entrada de um prédio e uma escada internamente, através do vidro, vê a escada lá dentro. Então a máquina imprime completo, externo e interno. Você desenha e a máquina tem que faz desenhar essa em 3D. impressão. Mas quando você começou há 42 anos, você tinha que usar, que material que era? Uma massa e você ficava... Isso era meio esculpido, algumas coisas esculpidas, outro com a massa... Mas normalmente era uma massa plástica ou uma resina de poliéster, sempre esculpido. Hoje em dia você demora quanto... Vamos pegar essa maquete, por exemplo, que está aqui no nosso estúdio. Quanto tempo você leva para fazer uma maquete dessa? Essas casinhas são todas impressora 3D. Tá, já facilita muito, né? Então, isso aí uns 10, 15 dias você faz uma maquete. Rapidinho. Só que nós somos uma equipe, quando fizemos essa maquete, por exemplo, ainda éramos em 178 pessoas. Aí tem algumas máquinas lasers, algumas impressoras que imprimem no plano, para facilitar, por exemplo, quando eu fazia pedras antes, pegava um pincel com várias tintas e aí carimbava, requadrava e tal. Então era feito à mão. Hoje é uma impressora que faz isso, só aplica. Então a diferença de prazo de hoje com antigamente também, de quanto se produz e quanto a máquina ajuda, facilitou, porque o profissional antes era mais específico. Claro. O maquetista, não que o maquetista não seja maquetista, sem dúvida ele é. Mas antes ele tinha que ter um algo mais... Era um artesão também, né? Sim, sem dúvida. Tem que ter muita habilidade manual. Normalmente se pensa, bom, um maquetista precisa ter paciência. Paciência precisa ter para a vida, mas também para maquete. Agora precisa ter, neste caso, habilidade manual, criatividade, capricho, profissionalismo, para que realmente seja bem sucedido. Você, Fogaça, tem muitos projetos internacionais que você teve a oportunidade aí de se envolver. A gente pode mencionar alguns dos seus trabalhos lá fora? Fizemos alguns trabalhos importantes de shoppings para Buenos Aires, para Portugal, muitos prédios também para a Espanha. Para os Estados Unidos, até 2008, que o mercado era bom, ia muitas maquetes para lá. Fizemos há uns 5 anos atrás o Museu da Ferrari em Abu Dhabi. Fizemos lá 7 grandes maquetes, inclusive o helicóptero deles, da Ferrari, fizemos na escala 2:1. Ou seja, a maquete era só 50% do tamanho do original. Então deu uma maquete de 6 metros de comprimento. Gente, essa foi uma das maiores que você teve a oportunidade de fazer ou já fez ainda? Não, nós temos no Rio agora um empreendimento que chama Ilha Pura. Lá a maquete tem quase 200 metros quadrados. De maquete. Quantas mãos para fazer uma maquete dessa? Essas 100 e poucas mãos aí e uma dezena de máquinas. Gente, realmente é fantástico. A gente está vendo inclusive algumas das imagens. Essa que você está vendo é em Miami e na fachada, Bulemax é paisagista, mas ali tem um desenho dele na fachada do prédio também. Olha só, inclusive tem a gente está falando dos teus projetos internacionais, mas Santa Catarina tem uma oportunidade ali, aqui em Bituba temos um empreendimento seu. Sim. Então, o meu primeiro trabalho, escala 1:1. Sempre fiz maquetes, por exemplo, produtos, um para vários, né? Um para 25, um para 100, um para 200, um para 40, um para 30. Esse é 1:1. Então, é um empreendimento que a gente lançou na beira da Lagoa de Ibiraquera, que é esse que você está vendo aí, que tem a maquete. Que é esse grandão Isto aqui. Com aí 70 lotes para alguns privilegiados, porque é um local fantástico. É verdade. E eu fiz neste empreendimento, como eu sou artista plástico, eu tenho muitas esculturas aí colocadas em prédios, eu fiz aí uma galeria a céu aberto. Isso que eu achei muito diferente. Tenho 5 grandes esculturas nesse empreendimento. Então, é realmente diferente.
Nesta maquete, eu ainda não havia detalhado a escultura, porque normalmente é bom a escultura nascer depois que tem um empreendimento definido. Tu faz meio que um projeto paralelo, assim, sempre entrega a maquete particular, e depois trabalha nos monumentos. Estudando, sem dúvida que há influências de outros trabalhos que já fiz, mas é um trabalho específico para esse empreendimento. Teremos a oportunidade de ver mais de Ademir Fogaça aqui pelo nosso estado? Com certeza. Tem novidades? Sim, esse é só o começo. Já estamos aí com um terreno que eu tenho ali próximo de Garopaba também, porque esse é perto do Rosa ali, uma fazendinha que a gente pretende fazer um espaço para quem gosta de cavalos. Opa. E ali você está a uns 8 quilômetros da praia, você pode ir para a praia, pode andar a cavalo, então é fazenda, praia ao mesmo tempo. Oh, que bacana. Parcerias fortes você sempre teve, né, Ademir? Sim, a gente fica aguardando, então. Precisa. Sempre que tiver aí algo bacana para trazer para o nosso estado, a gente vai te receber aqui. Afinal de contas, o mundo todo já conhece o trabalho de Ademir Fogaça. Os Emirados Árabes aí abriram suas portas, se renderam ao talento dele. Obrigado. Então, que bom que Santa Catarina também tem o privilégio aí de ter as suas obras, não só no sentido das maquetes, mas os teus monumentos, que é algo que realmente todo mundo pode ver em tamanho real, que é o melhor ainda. Também. Querido, quer finalizar, por favor? Não, eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês e poder falar do meu trabalho. E dá pra ver que ele é muito apaixonado, gente. O olhinho dele brilha mesmo. Que bacana. Obrigada, viu, querido? Obrigado. Bom conhecer um pouco mais do teu trabalho. Pra mim era uma novidade, assim. As pessoas não fazem ideia, né? De por quantas outras etapas os projetos tão grandiosos passam, né? Antes de se tornarem reais. Que bom saber que você faz parte deles. Um prazer. Obrigado. Bom, TV Com Tudo Mais vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando um assunto similar. Dessa vez sobre a Bienal Brasileira de Design, que acontece em Florianópolis aqui até o mês de julho. E a gente vai conhecer alguns profissionais que estão trabalhando aí com soluções sustentáveis e criativas. É imperdível, não sai daí não.